Dando continuidade à nossa unidade de citologia vegetal, dentro da nossa disciplina de anatomia vegetal, nós vamos falar sobre os vacúolos. Só recordando, os componentes que diferenciam a célula vegetal da célula animal são parede celular, os plastídeos e os vacúolos. Nós já estudamos a parede celular. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os vacúolos. O vacúolo é um grande compartimento que geralmente ocupa a maior parte do protoplasto celular e empurra as outras organelas e os outros componentes celulares para a periferia da célula. O vacúolo, então, é um dos três componentes, juntamente com a parede celular e o cloroplasto, é um dos três componentes que diferenciam as células animais das células vegetais. Mas o que são os vacúolos? Vacúolos são regiões delimitadas por uma membrana. Elas são envoltas por uma membrana, e essa membrana é chamada de tonoplasto, e ela tem a mesma natureza que a membrana plasmática, a camada bilipídica e as proteínas. É uma composição lipoproteica. O vacúolo, então, é esse espaço delimitado pela membrana plasmática, e esse espaço ele é preenchido por um líquido denominado suco celular, constituído em sua maioria por água e por vários componentes que variam de acordo com a função e com o estágio fisiológico da célula e da planta. Como funções do vacúolo, de um modo geral, nós podemos considerar que o vacúolo é como se fosse um local de armazenamento dentro da célula. Então ele faz a estocagem de metabólitos, reservas proteicas em sementes, todas as proteínas de semente vão ser estocadas no vacúolo, armazenam produtos tóxicos resultantes do metabolismo, como os alcaloides e os taninos, armazenam pigmentos como antocianinas que dão cores às flores, frutos e legumes e participam da degradação de moléculas, de macromoléculas e a reciclagem dos componentes da célula que não funcionam mais ou que já estão velhos, como os plastídeos e as mitocôndrias e demais organelas que já não estão em funcionamento no interior da célula. O vacúolo também é responsável pela pressão de turgor, que é essencial para o crescimento celular. Nós falamos disso na aula de parede celular. A água entra pelos campos primários de pontuação, passa também pela parede celular, ela é encaminhada para o vacúolo se torna túrgido e pressiona a parede celular. Na parede celular nós temos proteínas estruturais, como as expansinas, que afrouxam as ligações entre as microfibrilas de celulose, aqui representadas em verde, e as hemiceluloses e pectinas, aqui representadas em azul, e com o afrouxamento das ligações entre essas moléculas, há então a expansão da parede celular. Como dito anteriormente, o vacúolo armazena várias substâncias inorgânicas, vários carboidratos, proteínas, pigmentos, água, alcaloides, ácidos orgânicos, e o pH do vacúolo gira em torno de 5.
Além disso, o vacúolo tem uma função de autofagia, como eu disse no início, por isso ele tem várias enzimas, proteases, sulfatases, lipases, fosforilases, hidrolases ácidas, nucleases, fosfatases, glicosidases, dentre outras. Vocês já devem ter observado que quando a gente corta uma maçã em cubos e deixa essa maçã exposta ao ambiente, ela começa a se oxidar. Também porque quando a gente corta a maçã, a gente rompe os vacúolos e várias dessas enzimas são liberadas para a superfície do local que foi cortado, contribuindo ainda mais para a oxidação daquele material. Uma das funções ecológicas importantes do vacúolo é conferir cor a flores, como nós estamos vendo nas imagens, também a frutos, sementes e folhas. Então, além da função de fornecer cores variadas, ele tem uma função antioxidante e ajuda protegendo contra a ação da luz. Então, essas cores que nós estamos vendo, eu vou citar aqui o exemplo do pigmento de um flavonoide, que é a antocianina, que tem esses 3 anéis com duplas conjugadas. Isso cria uma estrutura de ressonância que, dependendo dos substituintes presentes em R1 ou R2, nós vamos ter determinados comprimentos de onda que refletem na cor, por exemplo, no comprimento de onda do vermelho, quando há substituição em R1 e R2 por hidrogênio. Então, se eu tenho o hidrogênio aqui nessa posição e nessa, as antocianinas vão refletir a cor vermelha. Se há uma substituição em R1 por hidrogênio e R2 por OCH3, o oxigênio metilado, a gente tem o pigmento chamado de peonidina e a cor conferida é a cor rosa. E assim por diante, a gente vai tendo uma variedade de cores, muito importante para atração de polinizadores e dispersão de sementes. Então, no vacúolo, nós temos os flavonoides, como as antocianinas, como por exemplo as antocianinas. O vacúolo também acumula várias inclusões celulares. Quando nós observamos neste corte anatômico em microscopia de luz, nós temos a impressão que esse cristal, que é uma drusa, aqui representado na microscopia eletrônica de varredura, nós temos a impressão que ele está solto dentro deste idioblasto, desta célula. Mas, na verdade, ele está contido dentro do vacúolo. Então, várias inclusões estão presentes nas células que nós observamos na microscopia de luz, como os cristais, por exemplo, os taninos, eles estão presentes, mas dentro do vacúolo. Como se dá a formação do vacúolo? Aqui nós podemos observar que quando a célula vegetal é jovem, nós temos vários pequenos vacúolos. À medida que a célula aumenta de tamanho, esses vacúolos também acompanham o crescimento celular e no processo final de crescimento da célula, esses vacúolos se fundem, formando um grande compartimento subcelular delimitado pela membrana lipoproteica, chamada de tonoplasto, que empurra para a periferia todas as outras organelas celulares.